A paz do Senhor a você, querida família, outra vez, juntos, vamos meditar na palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico no Salmo 119, verso 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Outra vez, a minha gratidão a todos os senhores, as senhoras que diariamente têm estado conosco neste canal, pois diariamente nós temos meditado em um texto bíblico e o nosso objetivo é fazer com que você, junto conosco, possa estarmos aprendendo sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus para com a nossa vida. Nós estamos falando sobre o discipulado cristão e estamos naquela fase onde o discípulo precisa aprender algumas verdades. Já fizemos alguns vídeos e vamos ainda esta noite, ou digo, neste vídeo, está falando pelo menos de duas coisas mais que o discípulo precisa aprender. A primeira coisa do vídeo de hoje que o discípulo precisa aprender é a palavra de Deus. O crente ou discípulo precisa aprender a palavra de Deus. No Salmo que nós lemos, 73 é o versículo, o salmista, ele faz uma declaração dizendo que as suas mãos o fizeram e o afeiçoaram. Em seguida ele diz: dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Observe, queridos, que na linguagem do salmista, alguém não pode jamais aprender ou compreender os mandamentos do Senhor se do próprio Deus não lhes for dado a inteligência. E essa é uma inteligência que não é aquela inteligência natural que o indivíduo tem, é nato dele, ao nascer apenas vai se aperfeiçoando, vai se aguçando na sua vida ao passo que ele vai se tornando adulto. Mas essa experiência ou essa inteligência que o salmista trata aqui, é algo sobrenatural, que Deus, ele vai dando ao homem, à mulher, à moça, ao rapaz, ao ser humano, que é uma vez aceitando Jesus como Salvador, e seguindo os passos como nós estamos estudando vídeo a vídeo, Espírito Santo ministra na vida desta pessoa uma inteligência sobrenatural, sobressai daqueles que apenas têm a inteligência humana. A inteligência sobrenatural de Deus, ela é superior à inteligência humana. E o salmista entendeu isso, porque ele queria aprender sobre a palavra de Deus. E ele descobriu que para ele compreender a palavra de Deus, ele precisava que Deus ministrasse sobre ele a inteligência do próprio Deus. Quando nós vamos olhar a palavra inteligência, diz o seguinte, isso está no nosso dicionário da língua portuguesa. Inteligência é a capacidade de entender, raciocinar e aplicar o conhecimento dos ensinos de Deus. Ou seja, o conhecimento ou a inteligência é a capacidade de entender, raciocinar e aplicar o conhecimento dos ensinos de Deus. Isso, claro, tratando-se das coisas divinas, tratando-se da palavra de Deus. Você pode encontrar isso também em outra área, porque tem muitas
muitas outras áreas da nossa vida, principalmente a profissional, que você pode ter inteligência sobre determinadas áreas e você pode aplicar ela para a produtividade de sua missão. Mas no caso aqui, nós estamos falando da inteligência de Deus. E essa inteligência é dada para entender sobre os mandamentos do próprio Deus. Então, o homem que tem essa inteligência, ele tem a capacidade de entender. Ele tem a capacidade de raciocinar e, em seguida, aplicar o que ele aprendeu na sua vida. Em relação a Deus, isso é um dom divino e que, uma vez usado pelo discípulo, pelo crente, serve para honrar o nome do próprio Deus. Deus é glorificado quando o crente ele é capacitado com essa inteligência. Nós vemos na Bíblia alguns homens, algumas mulheres que sobressaíram dos seus naquela sociedade em que eles viveram. Porque eles foram dotados de uma sabedoria tão extraordinária que ele se sobressaiu em tudo em relação a todos os demais da sociedade. Nós podemos aqui citar o caso do rei Salomão. A Bíblia diz que naqueles dias não houve homem tão sábio igual a Salomão. Há uma ocasião que a rainha de Sabá veio visitar Salomão. Ela soube da sua sabedoria, da sua inteligência e quis conhecer isso de perto e veio. A Bíblia diz que ela juntou uma caravana e quando chegou cá, que viu a partir dos servos de Salomão, como eles entravam na casa, como eles sentavam na mesa, como ele tratava o seu rei, todo o procedimento daquele grupo, ela disse: não me disseram metade do que os meus olhos contemplam. Ou seja, eram homens dotados de uma inteligência que o mundo daquele tempo não tinha capacidade de encontrar ou de ter. Porque Deus faz isso na vida do homem. Então, esse é um passo que todo crente, que todo discípulo precisa dar. Aprender a palavra de Deus. Nós precisamos correr, não perder tempo em aprender a palavra de Deus. E para tal, conforme lemos, precisamos de uma inteligência. E essa inteligência está no próprio Deus, porque o salmista diz: dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Então, querido, se você tem dificuldade de entender a palavra, ore a Deus. Deus vai te ajudar. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, eu sempre admirei aqueles que ensinam. E eu comecei a orar e pedir a Deus que Deus me desse capacidade de fazer aquelas explanações lindas nos púlpitos. E eu não tinha dificuldade, eu não tinha a facilidade, digo melhor. Eu ia ler, tinha poucos materiais de pesquisa, mas eu entendia para mim, mas chegava a hora, eu não tinha aquela forma como eu via os outros explanar. E um dia Deus falou comigo que eu fosse orar, e que Ele ia me ajudar, Ele ia me dar entendimento, Ele ia me dar compreensão. Não tenho o suficiente, sei de minhas limitações. Conheço pessoas que é sobrenaturalmente superior a mim. Mas eu percebo que um pouco diferente daqueles dias. E se você tem essa mesma dificuldade que eu tive, que é natural daqueles que estão principiando, você pode buscar no Senhor e Ele vai te dar inteligência para que você possa compreender a palavra de Deus, porque Deus é o maior interessado de que seus filhos compreendam e entendam
a sua bendita palavra. Tenha certeza disso. O outro passo que o discípulo precisa fazer é aprender a Cristo. Nós encontramos em Efésios 4:20, diz o seguinte: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo está mostrando aos irmãos, porque estava havendo uma certa situação na igreja de Éfeso, e Paulo tenta derimir aquela situação que estava havendo ali. E Paulo, para derimir aquela situação, o que é que Paulo faz? Paulo lembra que eles não aprenderam de Cristo ou a Cristo para proceder daquela conformidade como procediam. Veja que ele diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Ou seja, a forma como vocês estão procedendo contraria com aquilo que vocês aprenderam. E isso Paulo falava tentando fazer uma correção e levar aqueles irmãos a adequarem-se, não é, em todos os sentidos, dentro daqueles parâmetros que eles aprenderam no discipulado, na Bíblia, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, que é o nosso caso hoje. Então, meus queridos irmãos, esse é um passo que precisa o discípulo dar, aprender a Cristo. O que isso significa? Aprender vendo Cristo na vida de outras pessoas. Porque quando você começa a ver Cristo na vida de outras pessoas, eu poderia aqui contar vários exemplos que eu tive e que isso me fortaleceu bastante, vendo o testemunho, a vida como algumas pessoas viveram, e aquilo me fortaleceu muito, e eu dizia dentro de mim: eu quero ser desse jeito, eu quero ser crente assim. E a cada dia eu via que eu tinha necessidade de melhorar, de avançar, de ser igual àquelas pessoas. E eu quero dizer a você, isso não parou. Eu disse há pouco que eu conheço pessoas que é superior a mim em tudo e muito. E eu digo a Deus que eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Isso deve ser um desejo de todo discípulo de Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Dê este passo. Aprenda, não é? Aprenda em primeiro lugar neste vídeo, né? Em primeiro lugar, nós falamos aqui a palavra de Deus e depois aprenda a Cristo. Avance. Deus, digo outra vez, tem todo o interesse de que você tenha a maior e mais ampla compreensão sobre as suas verdades. Que Deus abençoe você e a querida família. Amanhã a gente volta, tá certo? Continuaremos falando sobre o discipulado cristão. No vídeo de amanhã nós vamos começar falando sobre o crescimento espiritual em Cristo. Veja que nós terminamos aqui uma etapa de alguns vídeos sobre o que o discípulo deve aprender. E a partir de amanhã nós vamos começar falando sobre o crescimento espiritual em Cristo. E eu espero você, não perca, tá? Os próximos vídeos que nós vamos estar fazendo aqui. Eu agora vou estar orando por você, por toda a sua família, para que Deus, Ele continue com suas mãos estendidas sobre você e a sua querida família. Eu quero dizer, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca foi crente, quer voltar a Jesus ou quer se entregar a Jesus agora, onde você estiver, você pode dobrar o joelho se puder, se não, você fecha seus olhos, onde você estiver, e você diga para Jesus: eu quero te aceitar como meu Salvador. E eu vou orar para que o Senhor Deus te perdoe, escreva teu nome no livro da vida e te dê certeza de vida eterna, certeza do perdão. Ele tem isso para você neste dia, nesta manhã. Oremos. Querido Pai, em cuja presença nós estamos, eu quero te agradecer, Deus dos céus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Uma noite que passou, sono reparador,
a oportunidade de levantar, de estarmos ativos, Deus. Eu te agradeço por poder ter falado a palavra para estas pessoas, para esses irmãos, para esses amigos. Eu não sei aonde, Senhor, esses estão ouvindo esta palavra, mas aonde estiver, Senhor, abençoa suas vidas. Aqueles que estão voltando para ti, aqueles que nunca foram crentes, mas decidiram voltar ou se entregar a ti, a todos, Senhor, dá-lhes o perdão, escreve os seus nomes no livro da vida, dê-lhes certeza, convicção de vida eterna, dá-lhes a alegria do teu Espírito, Senhor. Eu te peço pelas famílias, pelos casais, pelos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Eu te agradeço, Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos idosos, Senhor, pelos enfermos, pelos paralíticos. Deus, por todos os profissionais, eu te peço pelas autoridades, pelo nosso Brasil. Tem de misericórdia da nossa nação. Salva o nosso povo, Senhor. Abre a mente da nossa nação para te compreender, para te entender e se entregar a ti. Abençoa os missionários. Abençoa, meu Deus, as igrejas onde eles estão cuidando. Levanta vidas, Senhor, comprometidas com esta missão de levar a palavra e fazer discípulos em todas as nações. Deus, abençoa nossas lideranças espirituais, nas nossas igrejas, aqui nesta cidade, ó Deus, no Brasil e no mundo. Ah, Senhor, meu Deus, os que estão tristes, alegra, os que estão indo ao seu trabalho agora, dá-lhe, Senhor, ó Deus, a tua bênção, os que voltam para casa, os que estão indo à escola bíblica dominical, os professores, abra suas mentes para ministrar a tua palavra e abra a mente dos alunos para ser receptivos, Senhor, ao ensino. Nesta manhã de domingo, ouve a nossa voz, abençoa nossas famílias, prospera o nosso dia e nos ensina a te servir melhor. Te pedimos tudo isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.